Bem-vindos ao Na Trilha do Coelho, uma aventura onde fazer as perguntas corretas vale mais do que encontrar as respostas. Seguimos os rastros dos que estão mais à frente e vamos abrindo caminho para quem começou a caminhar agora. Junte-se a nós, porque a trilha é longa e o coelho já partiu. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes aqui do Na Trilha do Coelho. Mais um episódio aqui do nosso podcast. Esse é o primeiro episódio com vídeo. Estamos muito felizes aqui de estar realmente dando esse up no nosso podcast, agora já com equipamento e com estúdio devido. E hoje temos um convidado muito especial aqui no nosso podcast, que é o Dr. Draulio Araújo. Que é físico, aliás, de formação, por isso que eu vim com a camisetinha do Einstein aqui hoje, e se formou em física, então, na Universidade de Brasília, e depois um mestrado em física, um doutorado em física aplicada na medicina, mas que hoje é um dos maiores especialistas aí em pesquisa com psicodélicos no Brasil hoje, né? E faz parte também do grupo lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde vocês viram já que é um tema recorrente aqui no nosso podcast, o grupo de pesquisa lá da Federal do Rio Grande do Norte, e tem aí alguns resultados muito interessantes nas pesquisas recentemente, principalmente com a ayahuasca, né, que é o principal foco de vocês lá, o DMT, no tratamento para depressão. Mas, sem mais delongas, vou deixar o Dr. Draulio se apresentar também, falar um pouco da carreira dele e a gente vai explorando um pouco toda essa pesquisa que vocês têm feito lá no Rio Grande do Norte. Então, seja bem-vindo, Dr. Draulio, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Lorenzo. Fique à vontade. Bom, primeiro dizer que é um prazer estar aqui, desejar sucesso para o podcast, vida longa e agradecer mais uma vez o convite. Bom, eu sou, então, professor da Federal do Rio Grande do Norte, do Instituto do Cérebro. Tracei essa carreira saindo da física. Desde que eu iniciei os meus estudos na física, eu sempre tive esse desejo de transformar esse conhecimento num benefício direto para as pessoas. E via na física um certo distanciamento de conseguir fazer isso de maneira mais direta. Sempre fui um apaixonado pelo cérebro. Quando eu estava no curso de graduação em física, pensei em largar a física e ir para a psicologia, quase fazia isso. Fiz várias disciplinas da psicologia e aí, nesse momento, conversei com um professor que chamava Paulo Caldas, da UNB, que era o meu professor, meu orientador de iniciação científica, e ele me disse: Draulio, faltam 6 meses para você se formar. Você vai sair da física agora, se forma e depois você segue a sua trilha de estudar o cérebro. Foi o que eu fiz, então esse caminho ele acabou sendo percorrido com a possibilidade de fazer esse doutorado em Física Aplicada à Medicina e Biologia na USP de Ribeirão Preto, e a perspectiva então que eu tinha na época, e foi o meu doutorado, foi sobre isso, foi trabalhar com técnicas de neuroimagem funcional, que são técnicas como a ressonância magnética funcional, a eletroencefalografia, magnetoencefalografia e outras técnicas como essas, que permitem que você avalie o funcionamento do cérebro de maneira não invasiva. Então, isso abre uma perspectiva muito importante de você conseguir estudar o cérebro humano, porque você não precisa abrir, então, com essas técnicas, o cérebro para estudar ele em funcionamento. Esse é o maior benefício dessas técnicas e, nesse momento do meu doutorado, eu passei a aplicar essas técnicas em diferentes problemas das neurociências. Então, imagina, eu era um físico interessado pelo cérebro que, naquele momento, dominava técnicas que possibilitavam investigar o cérebro. Mas o meu interesse era o cérebro. Então, no fundo, eu passei um tempo da minha carreira tentando identificar exatamente o que é que eu gostaria de estudar. Então, nesse momento, eu fiz excursões para vários problemas das neurociências, passando por métodos mesmo, então desenvolvimento de métodos para utilizar essas ferramentas, a aplicação clínica. Essas ferramentas elas têm uma aplicação clínica importante, que é o que a gente chama de mapeamento pré-cirúrgico, por exemplo. Então, uma pessoa vai fazer uma cirurgia no cérebro e você quer evitar lesionar regiões do cérebro que são importantes por funções cognitivas fundamentais, como, por exemplo, o motor, a linguagem, esse tipo de coisa.
Então, esse tipo de técnica, ele possibilita que você identifique esses centros que são cognitivamente importantes para aquele indivíduo, para aquele paciente, mapeia essas áreas antes da cirurgia, entrega esse resultado para o neurocirurgião e aí a neurocirurgia, então, programa a cirurgia de maneira a evitar lesão nessas áreas e evitar um déficit pós-cirúrgico mais importante, como, por exemplo, uma paralisia, alguma coisa, afasia, alguma coisa desse tipo. Mas aí trabalhei com regulação da emoção, com atenção, com epilepsia, com AVC, com várias coisas. Nesse momento, eu estou falando aí, eu terminei o meu doutorado em 2002, esse movimento todo aconteceu aí de 2002 até 2005, e aí em 2005 foi quando eu tive uma primeira experiência pessoal com ayahuasca, ainda em Ribeirão Preto, em uma igreja do Santo Daime, que era liderada pelo mestre Pelicano e pela dona Jaci, irmão do Glauco, que faleceu aqui em São Paulo. E aí fiz essa minha primeira experiência com a ayahuasca, foi uma experiência muito curiosa, naturalmente, muito intensa, mas saí dessa experiência com a clareza que talvez aquele fosse um problema que eu, na minha curiosidade, na minha habilidade de conseguir investigar o funcionamento do cérebro de maneira não invasiva, poderia me dedicar àquilo lá. Então foi quando a gente iniciou esses trabalhos com a ayahuasca, ainda em 2005, 2006, que tinha uma perspectiva, talvez a primeira perspectiva do nosso laboratório, depois a gente expandiu nas perspectivas, né, do que a gente trabalha com a ayahuasca e as substâncias psicodélicas também que a gente vinha trabalhando e que a gente vem trabalhando hoje. Mas a primeira perspectiva que a gente tinha, Lourenço, era de tentar entender as bases neurais dos efeitos agudos da ayahuasca. Então, a gente sabe que a ayahuasca e os psicodélicos têm efeitos muito característicos, muito profundos, muito intensos, sobre várias funções cognitivas, desde emoção, visões, né? Então, a parte de imagética visual, a parte de regulação emocional, humor. Então, enfim, tinha uma série de atenção, memória. Então, tem uma série de processos cognitivos que são modulados durante os efeitos da ayahuasca. Então, a perspectiva que a gente tinha na época era basicamente duas. A primeira, tentar entender esses mecanismos no cérebro. Então, por exemplo, quando uma pessoa está sob o efeito da ayahuasca, que tem uma visão, o que exatamente está acontecendo no seu cérebro durante essa visão? Então, para atender esse tipo de perspectiva, a gente fez um primeiro estudo ainda na USP de Ribeirão Preto, em colaboração com a equipe da psiquiatria lá, particularmente o Dr. Jaime Halleck e o Alexandre Kripa, e o Antônio Carlos dos Santos, que era da radiologia. Então, a gente juntou um grupo com essa perspectiva de, então, trazer indivíduos que tinham experiência com a ayahuasca, porque, afinal de contas, não é trivial você pedir para uma pessoa, sob o efeito da ayahuasca, entrar dentro de um tubo de uma máquina de ressonância magnética. Então, a gente recrutou pessoas com muita experiência com a ayahuasca, trouxemos essas pessoas para dentro do Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão, sempre nos finais de semana, quando não tinha uma rotina clínica mais intensa. Recrutava essas pessoas e fazia avaliações de ressonância magnética funcional nessas pessoas, antes e durante os efeitos agudos da ayahuasca. Então, esse foi o nosso início aí desses estudos com a ayahuasca, nesse momento aí em 2005, 2006. Sim. E isso é uma faceta do estudo neurológico que eu gostaria muito de explorar hoje aqui com você, já que a gente tem essa oportunidade. Porque é uma coisa que as pessoas sempre têm essa dúvida do o que acontece no meu cérebro durante uma experiência psicodélica, porque é uma coisa, para muitas pessoas, muitas vezes uma experiência diferente de qualquer coisa que já viveu na vida, acho que para todas as pessoas, né? E às vezes com efeitos quase inexplicáveis, né? Você tem imagens assim que, da onde surgiu essa imagem que eu estou vendo aqui, sendo uma coisa que eu nunca vi na minha vida, e começam a surgir esses fractais coloridos, que é uma coisa que eu nunca vi, então meu cérebro trouxe isso de algum lugar, né? E vocês, através do estudo de neuroimagem, com isso, vocês conseguem identificar exatamente quais são os mecanismos que levam o nosso cérebro, começando pelo visual, vamos começar pelo visual, talvez a gente explore alguns outros. Nesse primeiro estudo, a gente tentou identificar basicamente 3 processos. O primeiro processo era o processo visual, propriamente dito, então tentar entender o que acontece no cérebro enquanto as pessoas estão vendo.
Isso deu origem ao nosso primeiro artigo científico sobre esse assunto, que tinha o título que era Seeing with the Eyes Shut. Então, essa ideia de que as pessoas, de fato, de olhos fechados, quando estão sob o efeito da ayahuasca, elas estão vendo com tanta clareza quanto a clareza que a gente está enxergando um ao outro nesse momento. A clareza de você ver alguma coisa com os olhos abertos. Isso foi muito motivado, Lorenzo, por uma hipótese, eu diria uma linha de pesquisa que a gente tem no laboratório, que é acreditar que a DMT, particularmente, quer dizer, esse componente psicoativo, né, psicodélico da ayahuasca, ele é uma molécula que é endógena. Então, todos nós temos DMT circulante no nosso corpo em concentrações muito baixas, mas ele é endógeno. Então, a gente começou a trabalhar e continua trabalhando na perspectiva de que talvez seja o DMT o responsável por fazer a gente enxergar as coisas visualmente quando a gente sonha. Então, esse talvez tenha sido o principal motivador desses estudos iniciais com a ayahuasca, era tentar compreender mecanismos que seriam compartilhados entre os efeitos agudos da ayahuasca e os estados que a gente está quando a gente está sonhando. Sim. O que a gente observou? Basicamente, que, de fato, o nosso cérebro parece se comportar de uma forma muito semelhante. Os processos e os mecanismos de atividade cerebral parecem ser muito semelhantes de quando eu estou de olhos abertos vendo alguma coisa, em comparação a quando eu estou de olhos fechados imaginando alguma coisa. Se eu pedir para você fechar os olhos agora e se imaginar na praia, por exemplo, você naturalmente não vai ter a mesma sensação de realidade que você teria quando você vai na praia. O que me chamou muita atenção, e ainda me chama muita atenção, nas experiências com a ayahuasca, e também as minhas experiências pessoais com a ayahuasca, é que as experiências que você tem sob o efeito da ayahuasca, particularmente as experiências visuais, elas parecem ser tão reais quanto as experiências que a gente está vivendo agora. Então, enquanto eu estou olhando para você e conversando com você nesse momento, a gente tem todos nós aqui um senso de que isso é real. E me chamou muita atenção o fato de que, enquanto eu estava nessa primeira experiência com a ayahuasca, as imagens mentais que eu formei naquele momento, ela tinha esse status de realidade. Mais curioso é que quando eu saí desse estado, aconteceu algo que é diferente de quando a gente sonha. Porque quando a gente sonha e você sai do estado de sonho, você sai do estado e você diz, opa, eu estava sonhando. Aquilo lá é só um sonho. Então a gente desconstrói esse status de realidade quando a gente sai do sonho. A gente acorda de um pesadelo, a gente diz, ai, graças a Deus que eu estava só sonhando. Isso aí não era verdade. Isso para mim traz duas coisas muito interessantes do ponto de vista da minha curiosidade científica. O primeiro é uma pergunta que passou a ser uma constante na minha cabeça depois dessa experiência com a ayahuasca, que é quais são os elementos que eu tenho neste momento, que eu estou aqui conversando com você, que eu não estou sonhando? Como é que eu sei que isso aqui que a gente está vivendo não é um sonho? Eu não sei. Para o seu cérebro não tem muita diferença. Para a gente, porque no fundo você só sabe que você está sonhando quando você acorda. Claro. Quando você interrompe aquele processo. Você interrompe, vem para esse estado ordinário de consciência e aquilo lá virou só um sonho. A ayahuasca era diferente. A ayahuasca, existe um contínuo entre esse estado visual, semelhante a um sonho que você tem durante os efeitos da ayahuasca, e quando você volta para esse estado ordinário de consciência. Quando você volta para cá, você não olha para aquela experiência com a ayahuasca e diz, aquilo lá foi só um sonho. Não. Quando você volta para cá, você diz, caramba, essa sensação de que aquilo que eu vivi é real, ela permanece. Eu continuo olhando para aquilo como dizendo, nossa, eu vivi algo que tem o mesmo status de realidade que esse status de realidade que a gente está vivendo nesse momento. Sim. Então, isso foi uma das primeiras grandes curiosidades que eu diria que acabou aparecendo nessas primeiras experiências com a ayahuasca. Então, o que a gente observou? Que durante os efeitos da ayahuasca, acontece algo que faz com que, quando eu estou de olhos fechados, tentando imaginar alguma coisa,
O status de realidade ou as visões que são trazidas nesse momento tem uma propriedade visual que é idêntica à propriedade visual que a gente tem quando eu estou olhando para alguma coisa. Sim. Daí o nome do artigo Seeing with the Eyes Shut, vendo com os olhos fechados, porque verdadeiramente você está vendo aquilo lá com olhos fechados. Claro. E isso foi acompanhado, quer dizer, essa experiência visual que os voluntários relatavam enquanto eles estavam dentro da máquina de ressonância sob o efeito da ayahuasca, elas acabaram envolvendo 3 áreas do cérebro, 3 centros corticais que estão envolvidos com processos cognitivos muito específicos. Então, o que a gente encontrou foi, existe um aumento da atividade significativa no nosso sistema visual. Sim. Então, é como se dentro de um teatro, por exemplo, eu estivesse colocando luz no teatro e agora eu conseguisse enxergar o que está acontecendo no palco. Esse colocar luz parece ser acompanhado de um aumento da atividade do nosso sistema visual. É como se o aumento da atividade do sistema visual é o responsável por você enxergar alguma coisa. Sim. Mesmo de olhos fechados, seu cérebro está processando por algum motivo, ativamente as imagens. Por algum motivo ele está aumentando a atividade de centros visuais. Ele está aumentando também a atividade de centros que estão relacionados à memória. Então isso traz talvez um pouco mais de clareza de entender o conteúdo daquelas imagens. Então, o conteúdo daquelas imagens, em boa parte, estão associados às suas próprias memórias. Não é à toa que é muito comum pessoas sob o efeito da ayahuasca, depois dos efeitos da ayahuasca, quando voltam desses efeitos, dizerem que aquilo lá foi semelhante a eu ter feito 2 anos essas 4 horas sob efeito da ayahuasca são equivalentes a 2 anos de terapia. Os nossos pacientes mesmo, eles diziam, nossos pacientes com depressão, quando já a gente vai chegar lá, mas os pacientes, eles tanto diziam, senti que eu fiz 2 horas de terapia nessas 4 horas, ou eu odiei a experiência pelo mesmo motivo que eu odeio terapia. Então, esse elemento terapia parece estar muito presente ali na experiência com a ayahuasca. E parece que esse elemento terapia, ele requer o recrutamento de áreas do cérebro que estão associadas à memória. Terapia está muito associada à memória, né? Às suas vivências, aos seus traumas, ao que quer que seja, que naturalmente está associado às memórias. Então, houve um aumento da atividade dos sistemas visuais, aumento da atividade de centros associados à memória e aumento de atividade em certas áreas do nosso córtex pré-frontal, que tecnicamente é uma área que é conhecida como área frontopolar, que está muito associado a você ter ciência de certos estímulos. Por exemplo, essa mesma área, ela tem a sua atividade aumentada enquanto indivíduos estão tendo sonhos lúcidos. Então, sonho lúcido é um evento que muita gente tem, que sonha e que percebe durante o sonho que está sonhando. E que controlar o seu muitas pessoas conseguem, inclusive, controlar esses sonhos. Curiosamente, o que a literatura sugere é que sonho lúcido está associado ao aumento dessas áreas frontopolares, que a gente também encontrou sob o efeito da ayahuasca. Então, de forma geral, esse primeiro estudo traz uma noção tanto de quais são os mecanismos que levam à possibilidade de você enxergar mesmo com os olhos fechados. Então, visualmente, você ter essa clareza idêntica à clareza que eu tenho nesse momento de olhos abertos falando com você. O envolvimento de centros que estão associados à memória e o envolvimento de centros que estão associados ao que a gente chama de introspecção, que é uma habilidade que todos nós temos de prestar atenção nos nossos próprios pensamentos e nas nossas próprias emoções. Sim. Então, só para concluir, isso leva a gente a um cenário que é acreditar que durante os efeitos da ayahuasca, talvez a ayahuasca nos confira a habilidade da gente ver os nossos próprios pensamentos. Então, esse conteúdo que eu estou vendo são dos nossos próprios pensamentos. Você consegue ilustrar vários pensamentos que muitas vezes são abstratos e o DMT talvez tenha essa habilidade de fazer o nosso cérebro enxergar isso. E naturalmente, nós, seres humanos, somos São Tomé. A gente acredita no que a gente vê. Então, o senso de realidade que a gente tem quando está sob efeito da ayahuasca, ele naturalmente é acompanhado por essa modulação do nosso sistema visual, que faz com que a gente veja
perceba visualmente mudanças de olhos fechados. Sim. E isso também me leva, falando mais dos centros associados à memória, obviamente tem esse movimento grande hoje de terapias psicodélicas. Nós estamos mais falando de experiências psicodélicas simplesmente com religiosas ou espirituais, mas hoje com a intenção de curar alguma coisa, né? Uhum. E eu acredito que essa parte da ativação de memórias é o que muita gente busca na hora de tratar traumas, né? Porque nós bloqueamos muitas vezes traumas. Memórias que as pessoas têm, mas não têm acesso. Você bloqueia aquilo porque foi uma situação tão traumática na sua vida que o seu cérebro, obviamente, shut down e você não consegue mais ver nada. E os psicodélicos têm essa capacidade de aparentemente destravar, né, essas memórias. Eu queria entender se, do ponto de vista científico, vocês conseguem explicar esse destravamento. Eu diria que não completamente, mas a gente consegue entender o papel do aumento desses sistemas visuais durante a memória, porque você vê alguma coisa tem muito impacto, né, Lourenço? Então, te dar um exemplo. A gente teve uma paciente do nosso estudo com depressão, uma paciente com depressão, que passou a apresentar esse quadro depressivo logo depois da morte da irmã. Uhum. Durante a experiência que ela fez com a gente lá no hospital, ela teve uma vivência visual em que ela estava num campo lindo, sozinha, e de repente a irmã dela chega nesse campo. E o que a irmã diz para ela é: eu tô bem. Você não precisa se preocupar comigo. Você precisa se preocupar com você. Você que não tá bem. Volte daqui com a certeza que eu tô bem. Então você imagina a força que isso tem. Porque uma coisa é eu dizer isso para você. A outra coisa é eu de olhos fechados, eu enxergar a minha irmã com a mesma realidade que eu estou enxergando a você agora. E a minha irmã fala para mim coisas que parece que eu estou precisando ouvir naquele momento. Então você imagina a força que isso tem. Então eu diria que boa parte dos mecanismos terapêuticos vem desse destravamento de memória que você fala, mas sobretudo da clareza com a qual você tem acesso àquela informação. Claro. Acho que esse é o maior diferencial. E acho que é muito comum nas experiências com a ayahuasca as pessoas dizerem eu ouvi, ou eu vi, ou coisas que eu precisava ouvir, ou de que eu precisava ver. Não necessariamente que eu queria ouvir ou que eu queria ver, mas que talvez eu precisasse ouvir e ver, e sai dessa experiência com o que a gente estava falando agora há pouco, com a mesma impressão do senso. Não era um sonho. Não foi um sonho. Quando essa paciente voltou, ela não olhou e disse sonhei com a minha irmã. Eu vi a minha irmã. Acabei de encontrar a minha irmã. E essa memória está presente com muita força na cabeça dessa paciente. Muito diferente da memória que estaria presente de você sonhar com a sua irmã, voltar para esse estado ordinário de consciência e dizer, sonhei com a minha irmã, mas foi só um sonho. Que pena, foi só um sonho. Então, eu diria que boa parte da força da terapia vem disso. E a capacidade de retenção, eu acho que é bastante diferente, não? Porque o sonho, a menos que você exercite lembrar-se do sonho, tem toda uma rotina aí que o pessoal fala muito de você fazer um jornal de sonho, um dream journal, um diário, e algumas técnicas que você consegue começar a lembrar do seu sonho. Mas em geral você esquece. Eu sou uma pessoa que eu acordo e, meu Deus, tinha um sonho maluco. A hora que eu termino de passar o café, eu já não sei mais o que eu estava sonhando. E na experiência psicodélica, isso é uma coisa que aparentemente se torna uma memória. Exato. Ela se solidifica no seu cérebro, aquilo aconteceu. E se eu fechar os meus olhos, eu consigo ainda lembrar daquilo que aconteceu. Exato. A impressão que a gente tem, Lourenço, é que num sonho existe uma transição entre estados. Você está dormindo e você transita para o estado acordado. Sim. É quase uma transição de fase. Você dorme, você acorda. Quando eu vou dormir é uma transição de fase. Você não começa a dormir, de repente você entra num outro estado. No caso dos psicodélicos, parece que isso é quase um contínuo. Você transita para o estado alterado de consciência e depois você transita de volta para esse estado ordinário de consciência, mas dentro de um contínuo. Você não entrou no estado alterado de consciência como um clique. Aquilo lá foi entrando, você transitou,
teve a sua vivência e depois você transitou de volta. Esse contínuo parece ter uma importância muito grande exatamente nisso que você falou, que é entender essa vivência, esse contínuo, essa memória, com muito mais clareza, com muito mais presença do que quando você está sonhando, né? E como a gente explica, então, as coisas que a gente vê numa experiência psicodélica que a gente não vem da nossa memória? Coisas que às vezes você sai e você pensa, meu Deus, de onde veio isso? Que eu nunca vi isso na minha vida. Lourenço, veja, existe... Normalmente imagens abstratas, até pra deixar claro pro público, eu tô falando aqui de quando você vê fractais... Não necessariamente, eu acho que a gente pode caminhar na sua pergunta e dizer que, e é muito comum, eu diria que inclusive o uso mais recente... pelo Silicon Valley, por exemplo, de LSD em microdoses. Sim. É muito ligado a essa perspectiva, né, de criatividade. Isso, exatamente, de você ter insights. Sim. A experiência psicodélica, ela é cheia de insights. Insights sobre a sua vida pessoal, insights sobre os seus problemas, insights sobre questões específicas que você precisa lidar, enfim, questões do passado. Então... de onde vem o insight? Talvez essa seja a pergunta fundamental. E a gente, imagine, todo mundo já teve isso. Você está com um problema que você precisa resolver. Aí você pensou naquele problema, não conseguiu chegar na resposta do problema. A gente está aqui conversando, de repente você fala, nossa, que coisa, entendi. O famoso eureka. Eureka, consegui resolver aquele problema. Aí eu te pergunto, de onde veio isso? Então, essas imagens, esses insights, essas visões que a gente tem durante os efeitos da ayahuasca parecem vir do mesmo lugar, desses insights, dessas que a gente tem quando a gente não está sob efeito da ayahuasca. Então, o nosso cérebro, ele parece trabalhar em diferentes camadas. Tem essa camada mais consciente que eu estou conversando com você, mas eu posso, inclusive, lhe perguntar, olha a fluência com a qual eu estou falando, a fluência com a qual você está falando. Você não está pensando no que você vai falar. Pensando que eu digo, você não tem 2, 3 segundos entre pensar e falar. Você tem ali, na fração de milissegundos, entre o que o meu cérebro está aqui produzindo, essa cadência que eu estou produzindo, e eu articular isso como uma fala. E sem falar que no meio do caminho ele teve que controlar uns 15 músculos e a saída de ar ainda do seu corpo. Exatamente. Então, acho que essa é uma parte muito importante da psique humana mesmo, de entender que existe um processo que hoje em dia a ciência tem chamado muito de mind wandering, daydreaming, ou que é a ideia de que o nosso cérebro tem um processo de pensamento espontâneo, tem uma coisa, enquanto eu estou falando com você, tem outras coisas, tem outros pensamentos passando pelo meu cérebro. E esses pensamentos, a maior parte das vezes, não são intrusivos, eu nem consigo percebê-los, mas de vez em quando eles fazem a intrusão dele, que é um insight, quando é bom, ou uma paranoia, por exemplo, que a paranoia é um pensamento extremamente intrusivo, que você não consegue sair daquele pensamento. Por mais que você tente bloquear aquele pensamento, ele volta, ele é intrusivo, ele tem força. Então, acho que qual é a origem disso? Eu diria que é desses mecanismos de pensamento espontâneo que o nosso cérebro processa continuamente. O que talvez, então, voltando para o que a gente tinha falado antes, o que parece ser um mecanismo, então, da ayahuasca é dar luz para esses pensamentos. É fazer com que você veja esses pensamentos. E aí não tem como você fugir deles. Claro. Você vê alguma coisa, gente, ser humano, você vai olhar para aquilo lá, você vai se agarrar naquilo lá com certeza. Sim. Visualmente você vai se agarrar naquilo lá. Então o mecanismo parece, de alguma maneira, tá associado a esses processos de pensamento espontâneo. E é impressionante como muitas, às vezes as pessoas relatam essas experiências exatamente como escutei o que eu precisava ouvir, não o que eu queria, mas foi duro, eu tive uma conversa comigo. Rolou muito essa conversa quando eu entrevistei o Dr. Bruno Rasmussen sobre a iboga, porque a iboga aparentemente é isso que acontece numa experiência de iboga, né? Você tem esse conflito com, às vezes, você mesmo, né? Do pai ibogaína, que vem e coloca os pingos nos is e fala, você está fazendo isso errado, isso errado, isso errado, você tem que mudar. E é muito interessante entender como o nosso cérebro tem consciência das coisas que ele tem que fazer certo e errado, mas muitas vezes no dia a dia o nosso ego, né, não permite ser
entender isso. Não, eu sei que é certo é não fumar, mas, porra, tô precisando de uma nicotina aqui, eu vou fumar. E os psicodélicos parecem ter essa capacidade de quebrar isso e fazer você enxergar realmente, ver visualmente alguém te dizendo, amigo, deu aqui, acabou, não pode mais fazer isso, tá errado. Acho que dentro dessa lógica de terapia que a gente vem falando, né, Lourenço, ela... É muito difícil você escapar de um terapeuta quando o terapeuta é você mesmo. Exato. É o terapeuta mais duro que existe, é você. Aí você diz, não quero ver isso, eu vou fechar os olhos, aí só piora. Realmente. Mas passando um pouco para o campo das suas... Bom, antes eu tinha pensado uma coisa, quando você comentou da paranoia. Paranoia é um tema interessante porque normalmente ele é o efeito mais comum das chamadas bad trips, né? A pessoa tem uma experiência ruim, seja com psicodélico ou com alguma outra droga qualquer, normalmente é guiada pela paranoia, né? É o sentimento mais comum. Do ponto de vista de imagiamento e de entendimento da fisiologia do cérebro, você consegue ter hoje uma ideia clara do que é uma bad trip? Eu diria que é difícil a gente saber o que é uma bad trip, quer dizer, porque as bad trips elas são muito dentro de problemas muito que você cria, né? Então são problemas que você... Porque a paranoia é isso, né? Você conferir status de verdade a algo que não necessariamente é verdade. Sim. Então você tem elementos que constroem uma historinha e essa historinha, primeiro, ela tem muita força. Mas se a gente for pensar em paranoia, no que diz respeito a pensamento espontâneo, que é o que a gente está falando, a paranoia parece ser um pensamento espontâneo que é muito semelhante ao que é a ruminação, que é muito comum em depressão. Uhum. A ruminação, que todos nós já tivemos, é você acordar 4 horas da manhã, lembra de um problema, não consegue parar de pensar naquele problema, olha no relógio 4 da manhã, 4h30, não consigo dormir, e aí, eventualmente, você dorme, acorda 8 horas da manhã. Quando você lembra do problema, você fala, eu não acredito que eu não consegui dormir por causa dessa besteira. Então, acho que a paranoia é essa circularidade de um pensamento negativo e que você não consegue se livrar dele. Uhum. O que a gente vê com a ayahuasca e com outros psicodélicos, então isso também compôs esses primeiros estudos que a gente fez com neuroimagem e ayahuasca, a gente fez um estudo que tentava identificar processos de conexão entre diferentes áreas do cérebro. Então, basicamente era o seguinte, o nosso cérebro, enquanto ele está funcionando, ele funciona conectando diferentes áreas do cérebro através das sinapses. Quando eu estou nesse estado ordinário de consciência que eu estou aqui agora, o cérebro ele funciona em cima de hábitos. O cérebro é uma máquina de hábitos. Por isso que é tão difícil a gente tirar um hábito. Uhum. Como você falou agora, o fumar, por exemplo, é um hábito. Muito difícil o William James, que é um psicólogo muito famoso, ele diz que hábito a gente não tira, a gente substitui por outro, porque você não consegue tirar hábito. Uhum. Se a gente pensar isso do ponto de vista da neurociência, o hábito do cérebro é o quê? É um hábito de estar, por exemplo, sempre conectar. Eu, que sou uma área cerebral, eu tenho um hábito de sempre me conectar a uma determinada outra área cerebral. Então, o seu cérebro, ele funciona com hábitos. Uhum. Quando você é exposto a um determinado estímulo, você tem uma probabilidade maior de responder, digamos, que você entra numa briga, por exemplo. Se você é uma pessoa mais brava, você tem um padrão de comportamento que é reagir. Uma pessoa que é menos brava, ela tem um padrão de comportamento que é não reagir. Então, existe um padrão de comportamento aí, um hábito de reação àquele tipo de estímulo. Se a gente avançar um pouquinho mais nisso, a gente vê que a ruminação, a paranoia é um hábito do seu cérebro de circular, que não consegue sair daquilo. O que a gente viu nesses estudos com ayahuasca e que tem sido uma constante em estudos com outras substâncias? É que se eu olho par a par como as áreas do cérebro estão conectadas a outras áreas do cérebro, a gente observa que, de forma geral, existe um padrão de conectividade entre as diferentes áreas do cérebro. Quando você está sob efeito de psicodélicos, o que acontece é uma quebra de padrões. Uhum. Então, é uma quebra de hábitos. Daí, inclusive, a perspectiva de você pensar nos psicodélicos como uma substância que teria um poder muito significativo para livrar pessoas de hábitos abusivos, por exemplo, do uso de álcool, uso de tabaco, uso de, enfim, ou qualquer outro tipo de hábito. Dentro de qual mecanismo? Dentro dessa perspectiva que o que essas substâncias fazem é lhe dar acesso
a outros hábitos. É lhe dar acesso, é quebrar aquele padrão recorrente. Não é à toa que nos nossos pacientes com depressão fica claro quebra de padrão, como, por exemplo, as quebras de padrão ruminativo. Que é esse pensamento negativo, recorrente e circular que você não consegue quebrar, como a paranoia. Então, os psicodélicos parecem ser uma substância que possibilita essa quebra de hábito. Essa quebra de hábito, tanto do ponto de vista comportamental, um hábito de beber, por exemplo, como do ponto de vista neurofisiológico. Então, o que a gente tem visto do ponto de vista neurofisiológico é esse rompimento de padrões, de tal maneira que, durante os efeitos dessas substâncias, o cérebro parece estar mais conectado a outras estruturas. A gente ele cria novos padrões. A gente pode exato, ele cria novos padrões, que não necessariamente vão ficar fixos. Então ele quebra aquele hábito inicial e abre a perspectiva de que a partir dessa quebra você possa criar novos padrões. Agora, veja, essa ideia dessa quebra de hábitos, ela acaba sendo incorporada em várias etapas da experiência psicodélica. A ideia de que você tem acesso a informações, por exemplo, ou a ideia, quando você vê alguma coisa de olhos fechados. A gente consegue ver alguma coisa de olhos fechados nesse estado ordinário de consciência? Raramente, talvez consiga. Teria que entrar numa meditação profunda. Exatamente. Não é um hábito do seu cérebro fazer isso, concorda? Muito pelo contrário. A princípio, o que o cérebro tenta fazer, aparentemente, é inibir esses processos que possibilitariam você ver de olhos fechados. Imagina como seria difícil se a gente, toda vida que a gente fechasse os olhos, eu visse os meus pensamentos. Ou eu ia ficar louco, ou eu ia ficar viciado em ficar de olhos fechados, vendo os meus próprios pensamentos, sonhando. Como aquele filme do Wim Wenders. Tem um filme do Wim Wenders que é Até o Fim do Mundo, que é uma beleza o filme, que é exatamente sobre isso. E se você parar para pensar do ponto de vista evolutivo, se eu visse de olhos fechados, a carga energética que o meu cérebro ia requerer, eu ia precisar passar o dia inteiro comendo açúcar puro para ele sobreviver só. E o que ele tenta fazer, então, é inibir a possibilidade quando eu fecho. Inclusive, existe um mecanismo fisiológico que parece explicar isso. Mas quando eu fecho os meus olhos, eu inibo, então, a atividade do córtex visual para, em parte, garantir que eu não fique vendo aquelas imagens. Quando eu estou sob efeito da ayahuasca, esse padrão inibitório sobre o sistema visual é quebrado. Significa que agora você tem acesso àquela experiência de quebra de padrão, que é quando eu fecho os olhos, o padrão é não ver. Se eu estou vendo alguma coisa, existe uma quebra de padrão. Então, eu diria que essa perspectiva dos psicodélicos como uma substância que quebra padrões, tanto do ponto de vista fisiológico como do ponto de vista comportamental, ajuda a explicar muitas coisas do efeito psicodélico, desde a visão até a melhora, por exemplo, em quadros ruminativos de paciente com depressão. Sim. E aí, entrando já realmente no mundo das publicações aqui, né? Eu tô com uma em particular aberta aqui de 2019, que vocês publicaram na Psychological Medicine, que é efeitos em inglês, Rapid Antidepressant Effects of Psychedelic Ayahuasca in Treatment-Resistant Depression. Então, é tratamento rápido de depressão, em depressão resistente, né? A pessoa que já tentou outros medicamentos e não conseguiu. E tem uma melhora relativamente rápida com o uso psicodélico da ayahuasca. E aqui já era o começo, eu acho, do estudo que está hoje, né? Que aqui começa já um estudo randomizado com placebo. Você pode comentar um pouco sobre os resultados desse estudo, porque eu acho que hoje talvez é o mais relevante para talvez a ciência psicodélica brasileira, é o trabalho que vocês têm feito lá com esse estudo com ayahuasca para depressão resistente a tratamentos, né? A famosa depressão refratária, eu acho que é o termo mais correto. Pessoas que já tentaram vários outros tipos de tratamento, com medicação, sem medicação, etc., e não tem uma melhora do quadro depressivo. E tem uma experiência com ayahuasca e muitas vezes isso livra elas aí da depressão, muitas vezes com uma experiência, né? Não precisa nem duas. Essa é uma outra linha do laboratório. Então a gente, como eu te falei, a gente começou com essa primeira linha do laboratório mais ligada à ideia das neurociências, então tentar compreender os efeitos disso sobre o cérebro humano. Só que aconteceu uma coisa curiosa, porque quando a gente começou a fazer esse trabalho, como eu te falei, a gente precisava recrutar pessoas com muita experiência com ayahuasca para entrarem dentro de uma máquina de ressonância. E isso foi feito na Igreja do Santo Daime, lá em Ribeirão Preto,
que era de onde a gente recrutava, conversava com potenciais voluntários e tal, contou sobre o estudo e foi de onde os voluntários vieram para fazer essas medidas com a gente. Só que o que aconteceu? Enquanto a gente estava lá, as pessoas passaram a falar com a gente, outras pessoas da igreja, passaram a procurar a gente espontaneamente enquanto a gente estava na igreja para dizer, olha, eu melhorei de um quadro de depressão, eu faço uso da ayahuasca porque ela me tirou de um quadro mais severo de depressão e a minha manutenção com a ayahuasca tem me dado resultados bastante satisfatórios. Uso abusivo de substâncias, ansiedade, estresse pós-traumático. Então começou a chover relatos de pessoas dizendo que melhoraram de algum tipo de quadro, basicamente quadro ligados à psiquiatria, e que a ayahuasca trazia um benefício terapêutico para essas pessoas. Foi nesse momento, então, que a gente resolveu abrir uma nova linha de pesquisa no laboratório, que é essa linha mais clínica. Então, por um lado, a gente tem essa linha mais de ciência básica, de compreensão de mecanismos, e a gente tem uma segunda linha que é mais ligada a essa perspectiva clínica de tentar compreender dentro da clínica. Já existiam vários relatos anedóticos, estudos em comunidades, sugerindo esse benefício terapêutico. E aí, com essas duas variáveis, né, esses estudos preliminares em comunidades e a nossa experiência de pessoas chegando para a gente dizendo que melhoraram daqueles quadros, a gente falou, bom, vamos abrir uma nova linha de pesquisa aqui no laboratório, em conjunto, mais uma vez, com o Jaime Halleck, dentro dessa perspectiva de trazer a ayahuasca para dentro do hospital. Então, agora, porque existem diferentes confundidores no tipo de dado que é levantado em campo. Quer dizer, as pessoas buscam a ayahuasca. Só o fato de você buscar aquela experiência já é um confundidor importante. Claro. A comunidade, a gente sabe que comunidades terapêuticas, por exemplo, religiosas, têm um potencial benefício terapêutico só pelo fato de você estar naquele suporte comunitário. Então, tudo isso existe dentro de uma igreja. Até que ponto os efeitos que as pessoas sentiam vinham da ayahuasca, até que ponto isso vinha de outros fatores associados a esse uso comunitário da ayahuasca. Então, o primeiro passo para isso é trazer a ayahuasca para dentro do hospital. Antes da gente chegar nesse trabalho que você citou, a gente fez 2 outros, ainda em Ribeirão Preto, com pacientes com depressão resistente ao tratamento. Então, todos os trabalhos que a gente fez até agora foram com pacientes com depressão resistente ao tratamento. Isso é uma definição técnica da psiquiatria, que significa, basicamente, pacientes que já tentaram o uso de 2 medicações antidepressivas comercialmente disponíveis e, mesmo assim, não tiveram efeitos antidepressivos. Isso é o que define pacientes com depressão resistente ao tratamento. A gente fez um primeiro estudo piloto, em 2015, com 7 pacientes com depressão. Eu estou até com esse aberto aqui, uma publicação de 2015 da European Neuropsychopharmacology, que vocês estudam os efeitos a longo prazo, né, do ayahuasca. Exato. Então, foi um primeiro ensaio aberto, que significa dizer, a gente trouxe pacientes que nunca tinham tido experiência com ayahuasca. Era a primeira experiência deles com uma substância psicodélica, então isso já traz uma característica clínica importante para o estudo, que não são pessoas que usam ayahuasca com frequência, nunca tinham tido uma experiência prévia com ayahuasca, todos com depressão resistente ao tratamento, então que já tentaram pelo menos 2 medicações e não melhoraram. Vinham para o hospital e faziam uma única intervenção com a ayahuasca e a gente media os sintomas de depressão desses pacientes usando escalas clínicas para depressão, como a MADRS ou a Hamilton, que são 2 escalas usadas no mundo todo para testar efeitos antidepressivos de qualquer medicação que você tenha interesse de testar o potencial antidepressivo delas. E o que a gente observou nesse primeiro estudo com 7 pessoas foi, e isso é o mais interessante do que a gente tem visto com a ayahuasca, é um efeito rápido. O que significa um efeito rápido? Um dia depois da intervenção com a ayahuasca, as pessoas já têm uma melhora significativa. Por que isso é tão importante? Porque todos os antidepressivos que a gente tem comercialmente disponíveis hoje, eles demoram da ordem de 2 a 3 semanas para começar a exercer os efeitos antidepressivos. O que significa dizer que se você procura um psiquiatra hoje, e é prescrito uma medicação antidepressiva que a gente tem disponível, vai levar aí 15 dias, 3 semanas para você começar a sentir esses efeitos. Sim. Isso é um problema clínico muito relevante, principalmente em casos mais graves de depressão, que você precisa fazer uma intervenção imediata. Por exemplo, casos em que o paciente com depressão tem um risco iminente de suicídio. Quer dizer, esse risco iminente, não adianta você esperar 2, 3 semanas. Muitas vezes, na verdade,
os pacientes que estão em estado mais grave de depressão, durante esse período que eles estão em crise, eles não têm energia nem para se suicidar. Uhum. Uma apatia completa. Completa. Aí você dá uma medicação, ele melhora um pouquinho. Ele usa essa melhora para se suicidar. Então, é uma janela muito delicada da psiquiatria, essa janela do início da prescrição até o início dos efeitos. Uhum. Porque a pessoa vai ficar em estado de muita vulnerabilidade. Sim. Então, a psiquiatria, ela precisa muito de intervenções que surtam efeito rápido. A pessoa está com uma crise iminente de suicídio, ela faz uma intervenção e melhora, e com isso diminui significativamente o risco dela cometer o suicídio. Sim. Por isso que esses efeitos, não só da ayahuasca, porque hoje está claro que psilocibina tem o mesmo tipo de efeito, quer dizer, semelhante, de resposta rápida. Então, os psicodélicos, de forma geral, parecem promover uma resposta rápida. Foi isso que a gente encontrou. Nesses 7 primeiros pacientes. Resultado positivo, super interessante. Fizemos um segundo estudo, ainda aberto. O que significa um estudo aberto? Que todo mundo, os investigadores e os pacientes, sabiam que a intervenção era com ayahuasca, não tinha placebo. Uhum. Então a gente fez esse segundo trabalho, ainda em Ribeirão Preto, agora com 17 pacientes com depressão resistente ao tratamento. E observou esses pacientes por 21 dias. O que a gente viu? Resposta rápida, consistente. Então, mesmo nesses 17 pacientes, quando a gente aumentou o número de pacientes, redução dos sintomas de depressão já no primeiro dia e manutenção dessa redução por 21 dias. Então, em uma única sessão, a gente viu que os sintomas se mantêm reduzidos por 21 dias. Qual é o problema desses 2 estudos? É que não foi controlado por placebo. Só para você ter uma ideia, o efeito placebo em depressão chega a 50%. Ou seja, se você faz um ensaio clínico dentro de um hospital, que você quer testar uma medicação antidepressiva, cerca de 50% dos pacientes vão responder ao placebo. Então, significa dizer que você fazer um ensaio aberto, sem controle por placebo, em depressão, os resultados são muito sutis, são muito frágeis. Pode ser que seja verdade, mas pode ser que aquilo lá seja... Tem uma grande chance de estar mascarado. Mascarado pelo efeito placebo. Foi quando a gente deu o próximo passo, que é desse trabalho que você comentou agora de 2019. Então, o próximo passo foi, vamos fazer um ensaio placebo controlado, em que metade dos pacientes vão beber placebo, metade dos pacientes vão beber ayahuasca. Esse projeto foi um desafio enorme. Eu imagino. Já começa pelo placebo. Metodologicamente, tecnicamente, começa pelo criar placebo. Um placebo. Como é que você faz um placebo? Como é que eu crio um placebo para psicodélico? Uhum. Como é que eu digo, você tá sob efeito da ayahuasca? Não, isso aqui é placebo. O cara vai olhar para mim e falar, uai, você tá... Claro que não. E, verdadeiramente, 100% das pessoas que beberam ayahuasca no laboratório, quando eu perguntei, e aí, você acha que foi ayahuasca ou placebo? Ayahuasca, eu não tenho dúvida que foi ayahuasca. Qual era a nossa estratégia, então? Era tentar deixar o jogo mais duro para a ayahuasca, usando um placebo que, de alguma maneira, levasse os voluntários a crer que eles tinham bebido ayahuasca e não placebo. Como é que a gente fez isso? Isso pessoas que nunca haviam consumido. Então, o sabor do chá não seria um diferencial, porque ninguém ia saber que gosto tem. Mas poderia ler e dizer, como é que eu descrevo a ayahuasca? Eu diria que tem um saborzinho de terra, amargo, azedo, quer dizer, tem todas essas características, marrom, todas as características eu descrevo da ayahuasca, foi isso que a gente fez. Como é que eu descrevo a ayahuasca? Azedo, amargo, gostinho de terra, marrom. Então vamos fazer um placebo que tem essas características. Como a gente fez isso? A gente juntou água, levedura de cerveja, sulfato de zinco, ácido cítrico e corante de caramelo. O que tem de interessante nessa formulação? O sulfato de zinco. Porque o sulfato de zinco, além dele ser amargo, ele é nauseante. E pode provocar vômito. E esse é o efeito mais conhecido da ayahuasca. Se você perguntar para alguém, a pessoa vai dizer, não quero ir porque eu já ouvi dizer que vomita muito. Eu não tenho interesse em ir em uma sessão com ayahuasca. Então foi isso que a gente fez. E realmente, o efeito placebo que a gente teve, Lorenzo, foi incrível. Eu vou te falar com toda honestidade. Durante o trabalho com a ayahuasca, nesse trabalho, a gente teve a oportunidade de ver o efeito placebo. Eu vi o efeito placebo. A psiquiatria não tem a oportunidade de ver o efeito placebo porque ela está sempre tratando. A gente, dentro de um contexto clínico de pesquisa, a gente teve essa oportunidade. E eu vou te falar, é o fenômeno mais lindo que eu já vi do ser humano.
É uma força que você não tem noção de onde... Você pergunta de onde vem esses pensamentos. Eu pergunto de onde vem essa força. Porque abre um campo espiritual ali que não dá para explicar na ciência ainda. No placebo, é isso. A gente teve pacientes que a gente sabe que beberam placebo e que melhoraram... experiências psicodélicas. Tiveram experiências... Eu não diria experiências psicodélicas, mas tiveram experiências... curiosíssimas, que você olha ali e fala, gente, de onde veio essa experiência? Sonhos, elaboradíssimos, porque eles dormiam no laboratório. O projeto era um desafio basicamente porque a gente fez 85 pessoas, 50 voluntários saudáveis e 35 pacientes com depressão, e cada uma dessas pessoas ficava 4 dias no laboratório, porque a gente, além de fazer um ensaio clínico, a gente colheu uma série de marcadores associados aos efeitos da ayahuasca. Qual era a ideia aqui? Era dizer, ok, a ayahuasca tem efeito antidepressivo, parece ter, vamos fazer um ensaio placebo randomizado para verificar esse efeito. Só que vamos aproveitar que a gente vai fazer esse ensaio e vamos tentar colher marcadores para tentar entender a natureza desse efeito, de onde vem o efeito antidepressivo da ayahuasca. Isso fez com que a gente colhesse dados de sangue, de sono, de eletroencefalografia, de ressonância magnética funcional, de relato, de escalas, de tarefas comportamentais neuropsicológicas. Então a gente fez uma bateria de exames antes da experiência com ayahuasca ou placebo. A pessoa passava pela experiência com ayahuasca ou placebo e depois da experiência com ayahuasca ou placebo, a gente repetia essa bateria de exames. Isso significa que eram 4 dias de experimento e 2 noites que os voluntários dormiam no hospital, sendo monitorados o sono deles, com eletroencefalografia, com relato de sonho, com tudo isso. Então, é essa a ideia. Ok, tivemos efeito. De onde vem esse efeito? E aí, com isso, a gente colheu depois a gente pode falar sobre isso, dos resultados que a gente já tem, dessa luz no final do túnel, que a gente parece que parte do efeito vem daqui, parte do efeito vem daqui, de outros sistemas que foram modulados pela ayahuasca e que têm relação com a depressão. Bom, nesse estudo, então, as pessoas tinham efeito placebo curiosíssimos mesmo. Durante a segunda noite que estavam lá no laboratório, sonhavam, tinham sonhos super elaborados. Chegavam para mim e diziam, doutor, esse seu chazinho do índio é uma loucura. Tomando óxido de zinco. A potência disso, exatamente. É um conflito até ético que a gente teve durante o estudo, que era dizer o seguinte, e se ele me procurar de novo para fazer outra sessão? O que eu faço? Você tem que dizer para ele que se ele não tomou nada. O que eu faço? Exato. Dou placebo para ele de novo? Naturalmente que não, mas o que eu faço nesses casos, né? Então, acho que essa é a primeira observação. De fato, o efeito placebo é um efeito lindo. Lindo. Por outro lado, mesmo tendo um efeito placebo tão significativo, o que a gente observou? Que as pessoas melhoram o impacto antidepressivo da ayahuasca é superior ao impacto antidepressivo do placebo. Estatisticamente significativo. Mas em que sentido? As pessoas melhoraram, os 2 grupos melhoraram. Mas o grupo que bebeu ayahuasca melhorou significativamente mais do que quem bebeu placebo. Acho que essa é a primeira característica. 2, as melhoras aconteceram com 1 dia depois da experiência. Então manteve essa ideia de que existe uma resposta rápida. E 3, quando eu comparo o placebo à ayahuasca, no placebo existe um retorno a essa condição de linha de base, ou seja, os pacientes pioram já 7 dias depois da experiência com o placebo. Sim. Então, 7 dias depois da experiência já estão pior. Com a ayahuasca, 7 dias depois da experiência ainda estão bem. Então, essas são, eu diria, os 2 principais elementos aí desse trabalho. Efeito rápido e duradouro. Efeito rápido e duradouro de uma única intervenção. Então, nesse caso, uma única intervenção com a ayahuasca. E antes da gente entrar nesses aspectos mais diretos de onde vem o efeito terapêutico, você comenta bastante dos efeitos de velocidade, né? A psiquiatria hoje busca ferramentas rápidas para atuar para a pessoa sair de um estado potencialmente perigoso para ela mesma ou até para pessoas ao redor e conseguir se recuperar. E a ayahuasca, né, o DMT, nós temos 2 formas de DMT que existem, né? A dimetiltriptamina tradicional e a 5-metoxidimetiltriptamina, que é um efeito muito mais rápido, né, do que o DMT ingerido oral. Normalmente a 5 é também conhecida como bufotenina, né, que vem do bufo, do sapo.
que as pessoas consomem mais da forma fumada. E tem um efeito muito mais rápido, muito mais, não sei se mais intenso, mas a intensidade chega muito mais rápido e dura muito menos, né? Um efeito de meia hora, talvez 40 minutos, versus uma experiência com ayahuasca que pode durar, às vezes, várias horas, né? 5, 6, 7, 8 horas. Existe hoje um direcionamento da pesquisa, talvez mais para os 5-MeO-DMT do que para o DMT, pensando justamente nessa velocidade, que a pessoa não vai precisar ficar internada 8 horas com acompanhamento, etc. O cara vai lá, meia hora, 40 minutos, sai e já está no período refratário. Eu diria que essa foi a grande transição do laboratório nos últimos anos. Foi, primeiro, compreender que a ayahuasca tem esse efeito antidepressivo, mas, ao mesmo tempo, compreender que a aplicabilidade clínica, como você colocou, ela é muito limitada a partir do momento que eu vou precisar cuidar daquelas pessoas durante o efeito agudo da substância. Como você falou, o efeito da ayahuasca dura de 4 a 5 horas, mas isso é verdade para a psilocibina, dura de 6 horas, 7 horas. Isso é verdade para o LSD, 12 horas. Então, todas essas substâncias... quando você faz o uso delas pela via oral, existe todo um processo metabólico que retarda a experiência, prolonga a experiência e deixa a experiência menos intensa. Sim. Então ela é mais constante, mais longa, mais suave, não que ela seja suave, mais suave um pouco, mas tem esse problema de aplicabilidade clínica. Então, no laboratório, a gente viveu esse conflito. Um dos objetivos do laboratório é definitivamente entender que essas substâncias, quer dizer, a gente vem trabalhando com a ayahuasca há quase 20 anos, desde 2005, a gente está em 2023, estamos há 18 anos trabalhando com a ayahuasca. E a gente já tem a clareza que a ayahuasca não é uma bala de prata, então não é uma substância que funciona para todo mundo, mas com clareza funciona para muita gente que tem depressão resistente ao tratamento. Em outras palavras, funciona para muita gente que hoje eu não tenho nenhuma perspectiva. Que eu acho que é o mais importante, você ajudar as pessoas que não têm opção mais. Ou até as pessoas que têm opção e terem outra opção. Porque, quer dizer, eu entendo, a gente está falando de substâncias que são muito seguras, sob vários aspectos. Tem overdose. Então vamos falar do DMT especificamente. Não tem overdose associada a DMT. Ela é endógeno. Ela é endógena, é quase um suplemento que a gente está fazendo de DMT. Você está só suplementando algo que está faltando. Exato, que já existe, a gente tem isso. Qual é a função do DMT? Ok, ninguém sabe, mas a gente já tem o DMT endógeno. Não tem overdose. É isso, não vai lhe matar. A modulação no sistema autonômico é uma modulação que entra dentro de uma faixa de segurança tranquila. Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, mas seria o análogo a você fazer um exercício físico moderado, não é? Você ficar, sei lá, 15 minutos embaixo d'água sem respirar, não é isso, não é nesse nível de estresse que você chega. Aumenta a frequência cardíaca e tal, mas contido. Sim. Então isso significa que a gente está trabalhando com uma classe de substância, Lourenço, que é muito segura, que eventualmente, segura quando utilizada dentro de contextos apropriados, naturalmente. A gente sempre está falando disso em contextos apropriados. Isso não significa, eu não estou dizendo aqui que o contexto apropriado é a clínica. Os contextos religiosos são apropriados. Tem uma discussão grande disso, né? Isso, mas eu digo, os contextos religiosos sérios são apropriados. O Santo Daime, a UDV e a Barquinha são entidades extremamente sérias, que fazem um uso extremamente respeitoso da ayahuasca, extremamente seguro, dentro de um self-container. A primeira sessão do Santo Daime é de 1930. Sim. Não é possível que isso não diga alguma coisa sobre a segurança dessa substância. Então, a gente está trabalhando com um grupo de substâncias que realmente é muito segura. Isso significa dizer que eu não acho que a gente deveria limitar o uso dessas substâncias a pacientes com depressão resistente ao tratamento, muito pelo contrário. A medicação antidepressiva que a gente tem hoje traz uma série de efeitos colaterais. Inclusive, pacientes que a gente tinha nos nossos estudos, que a gente tinha que fazer um washout, a gente fazia um washout de 15 dias. Em outras palavras, ele vinha sendo tratado com a medicação, não estava funcionando, entrava no nosso estudo, a gente retirava a medicação antidepressiva, ficava aproximadamente 15 dias sem a medicação antidepressiva, e aí que a gente começava o estudo, para não ter interação medicamentosa.
Então, essas pessoas, muitas vezes, elas melhoravam o quadro depressivo quando a gente tirava a medicação antidepressiva, porque melhorava o efeito colateral do antidepressivo. É uma coisa que eu já ouvi falar muito sobre isso. O cara saía do antidepressivo e... Melhora, exato. Eu não estou dizendo que isso é uma constante, eu não estou dizendo que os antidepressivos não funcionam, não é isso que eu estou dizendo. Os antidepressivos têm um papel muito importante e têm ajudado muita gente. Mas o que eu estou dizendo é que talvez a gente esteja caminhando para alternativas, não de substituição dos antidepressivos, porque eu também entendo que montanha-russa não é para todo mundo, nem todo mundo gosta de montanha-russa, e eu entendo que a experiência com psicodélicos, em boa parte, é uma experiência de uma montanha-russa, é uma experiência desafiadora, é uma experiência, enfim, é uma experiência difícil sob vários aspectos, mas isso significa dizer que a gente tem a possibilidade de uma substância que tem efeito antidepressivo com menos efeitos colaterais, com ação rápida, com um nível de segurança no que diz respeito à tolerabilidade, à overdose, não tem tolerância, por exemplo, diferente de várias outras substâncias que levam à dependência. A ayahuasca e os psicodélicos, a psilocibina e a ayahuasca, DMT, são substâncias que a gente nem fala em dependência verdadeiramente, uma dependência como você tem com outras substâncias, né? Até minha experiência pessoal com psilocibina é o contrário, inclusive. Exato. Você não quer usar mais... Essa é a perspectiva que você vê de vários estudos, de vários laboratórios, o NYU, Universidade do Novo México. Aqui a gente tem experiências com o Toffoli da Unicamp, o Dartil da Unifesp. Então, pessoas que já enveredaram por esse lado na compreensão que, na verdade, os psicodélicos são uma substância que tem um potencial tremendo, como a gente falou agora há pouco, para tirar esse uso abusivo, habitual, negativo, ou um hábito negativo em nessas condições que hoje em dia a gente não tem uma alternativa, mas como que você ajuda no tratamento do alcoolismo, por exemplo? A gente não tem uma saída. Não tem muita saída. Tem alguma, terapia talvez seja a principal saída. A AA é uma das saídas. Né? Então a terapia, comunidade, grupo é uma saída. Agora, parece que quando isso é feito dentro de uma comunidade, de um grupo, com uma substância psicodélica, parece que o potencial disso é muito significativo. Sim, né? sim. Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente está aí trabalhando com um grupo de substância que tem um potencial terapêutico, parece importante, pelo que a gente tem visto, existe um potencial terapêutico aí, mas, do ponto de vista da aplicabilidade clínica, a gente tem uma interrogação. Então, hoje a gente tem ensaios clínicos com psilocibina, fase 3 no mundo, que vai chegar num determinado ponto que o tratamento vai ter que ser pensado baseado também no tempo que você vai ter que disponibilizar para aquela pessoa. Essa semana eu fiquei sabendo, não sei se esse dado, então tome esse dado com muita cautela, mas que o tratamento com MDMA, que está vindo e que provavelmente no próximo ano, exato, talvez em 2024 já seja aprovado. Tem aqui um adesivinho da MEPS. Exato. Que esse tratamento deve custar da ordem de $9 mil. Sim, eu vi esse dado. Não sei se é exatamente isso, mas eu vi esse dado. Mas e aí? Ok, temos uma solução. $9 mil é uma solução? Para a indústria farmacêutica... não, mas nem para ela, eu digo, não, nem isso eu nem diria. para ela, porque não vai ser uma coisa democratizada. Nem né? isso eu diria, consegue. exatamente. Então, temos um problema aí. E aí, a gente já identificou esse problema no laboratório há algum tempo, como eu vinha te falando, talvez a principal meta do laboratório seja ajudar a democratizar ou estabelecer protocolos clínicos seguros que usem esse tipo de substância. Só que para fazer isso a gente já viu no laboratório essa limitação, que é a duração da sessão. O que a gente fez no laboratório, então? Essa foi uma virada que a gente fez no laboratório há alguns anos, que foi não trabalhar mais com ayahuasca. Então, o laboratório, desde essa época, a gente não tem desenvolvido novos ensaios com ayahuasca, ensaios clínicos dentro do hospital. Os nossos trabalhos do laboratório de pesquisa têm sido associados a trabalhos observacionais nas comunidades, sejam as comunidades que usam ayahuasca com fins terapêuticos, sejam as comunidades que usam com fins religiosos.
Então a gente tem, esse é o braço do laboratório que continua trabalhando com ayahuasca, mas a gente não tem feito mais nenhum trabalho com ayahuasca dentro do laboratório já faz aí 2 ou 3 anos. Qual foi a migração que a gente fez? A ayahuasca, como você sabe, ela é uma combinação de 2 plantas. Na folha de uma das plantas, ela é rica em NN-dimetiltriptamina e a outra planta, ela é rica em inibidores da MAO. Por que a gente precisa disso? Porque quando você ingere qualquer monoamina, como é a dimetiltriptamina, é uma monoamina, serotonina, dopamina, tudo isso são monaminas. Se você ingerir essa monoamina, 200, 300 gramas dessa monoamina, ela vai ser degradada no estômago por enzimas que a gente tem, que são as monoaminoxidases. Basicamente, você não vai sentir nada. Você não vai sentir nada. Você pode comer meio quilo de DMT que você não vai sentir nada. Exato. O que os índios, então, descobriram, de alguma maneira, é que quando eles misturavam essa outra planta, existiam efeitos psicodélicos associados à NN-dimetiltriptamina quando ingerida, porque essa outra planta ela é rica em inibidores da monoaminoxidase, em inibidores dessa enzima que a gente tem no nosso trato gastrointestinal. Então, se você vai fazer uso oral da dimetiltriptamina, que é a substância psicodélica, você vai precisar, de alguma maneira, proteger a dimetiltriptamina para que ela não seja degradada no estômago. Isso é verdade também para 5-mel-DMT, para 5-metoxidimetiltriptamina, que é também uma monoamina. A diferença, então, que você cita em tempo, ela não vem da molécula ser distinta, ela vem da via de administração. Quando você inala a 5-metoxi, a 5-mel-DMT, você tem uma absorção direta já nos seus alvéolos pulmonares, que já entra direto na circulação, fazendo um bypass do seu metabolismo de primeira passagem, estômago e intestino. Você faz um bypass disso, entra na circulação, você tem efeito. É quase que uma administração parenteral, como uma administração intravenosa ou intramuscular, sendo não invasiva, administração parenteral inalada. Isso é verdade para o DMT também. Então, se eu usar o DMT por outra via de administração, eu também vou fazer esse bypass de primeira passagem e vou ter efeitos tão rápidos e tão intensos quanto a 5-mel-DMT. Então, o DMT tradicional fumado vai ser o mesmo efeito do 5-mel. Eu não sabia Fenomenologicamente disso. Não é o mesmo efeito. Não, mas isso. A velocidade é a mesma. A velocidade e duração dos efeitos é a mesma. Em 1, 2 minutos você já decolou, e 10, 15 minutos você está aterrissando. Então, essa é a duração dos efeitos, por exemplo, da NN-dimetiltriptamina inalada. E aí foi por essa linha que o laboratório começou a trabalhar. Então, o laboratório mudou a perspectiva agora para trabalhar com a NN-dimetiltriptamina, com essa perspectiva de que, do ponto de vista da viabilidade clínica, ela parece ser interessante no sentido que os efeitos agudos duram da ordem de 10 minutos. Agora, existe efeito antidepressivo associado ao DMT inalado? A gente não sabe ainda. Estão explorando isso. É aí que a gente está. Então, não tem nenhum estudo hoje na literatura que sugere efeito antidepressivo do DMT usado por outra forma, por outra via de administração. Precisa ser inalada? Não. Hoje você tem empresas, por exemplo, que trabalham com vias intravenosas. De DMT. Eu vi um IV de DMT que eles estão fazendo. Exato. Então tem essa via intravenosa com o DMT e pela via intravenosa você também vai ter efeitos aí da ordem de 10 minutos, mas não existe nenhuma publicação até hoje em pacientes com depressão sugerindo efeito antidepressivo da NN-dimetiltriptamina. E ela é uma molécula muito curiosa. O fato dela ser endógena, o fato dela ocorrer em várias plantas, o fato dela eventualmente estar ligada aos sonhos. Então, tudo isso acabou fazendo, Lorenzo, do laboratório. A gente tem brincado no laboratório que o laboratório hoje tem um projeto que se chama DMT de A a Z. Adorei o nome. Então, a gente tem trabalhado no laboratório desde processos de compreensão, por exemplo. A gente tem várias fontes de DMT na natureza. Isso é muito curioso. Né? Além do ser humano, vários bichos, várias plantas. A Psychotria viridis, que é a planta que é utilizada para se fazer ayahuasca, é uma delas, que tem dimetiltriptamina na folha. No Nordeste, de onde a gente está, é muito rico. Jurema preta? É muito rico em jurema preta, que é a Mimosa tenuiflora. A raiz da jurema preta é riquíssima em NN-dimetiltriptamina. E aqui tem uma curiosidade que eu fiquei maravilhado quando eu descobri. É que a primeira vez que a ciência
descobriu NN-dimetiltriptamina em um ser vivo foi um brasileiro. Sabia disso? Não tinha a menor ideia. Um químico brasileiro, em 1946, chamado Oswaldo Gonçalves de Lima, pernambucano, foi a primeira pessoa no mundo a descobrir que existe uma fonte de DMT na natureza, e ele descobriu na Jurema Preta. Eu não tinha a menor ideia que isso era um fato. Que coisa fantástica. Fantástico, exatamente. E o mais curioso disso... E uma árvore que é comum no Brasil. A Jurema, para quem não sabe, é uma árvore, uma leguminosa, inclusive, super comum aqui no Brasil. No Nordeste, ela é considerada mato. Ela é uma coisa não benquista no Nordeste. Provavelmente você já passou por uma Jurema e nem sabe. Com certeza, exato. A Jurema é para tronco e carvão, para mourão de cerca e carvão. É para isso que se usa a Jurema Preta. Então a gente começou a tentar entender, então a gente tem trabalhado com a Jurema Preta muito no laboratório, mas trabalhado numa perspectiva, Lorenzo, que vai desde de compreender os processos de extração do DMT, então como que a gente faz para extrair o DMT da raiz da jurema, quais são os métodos de extração que a gente pode otimizar, que a gente pode utilizar a química verde, que a gente pode então trabalhar com alternativas de extração do DMT, aumentar rendimento, aumentar essas coisas. Então existe uma linha do laboratório que trabalha muito com isso. A gente tem brincado também que o nosso laboratório é o laboratório de neuroagro. Eu falei isso com o Marcelo, eu conversei, porque eu tô até com ciúmes desse laboratório. Vocês fazem um trabalho muito ligado. Neuro é pop, agro é pop. Pô, maravilhoso. Então a gente está com esse laboratório de neuroagro que tem esse objetivo mais tecnológico de tentar identificar, extrair... Em parceria com o setor da química lá, né? Isso, exatamente. Então a gente tem essa parceria, mas a gente está criando outras parcerias que estão associadas, por exemplo, à compreensão de por que a Jurema usa DMT. Então, entender o mecanismo de síntese do DMT na Jurema, entender qual é o motivo do DMT estar na Jurema. Então, por exemplo, a gente tem trabalhos que estão em andamento no laboratório, em que eu colho, já fiz isso, mas durante 12 meses, 14 meses, acho que é isso, 12 a 14 meses, eu colhi Jurema todo mês. Uma vez por mês, eu colhia 3 amostras de Jurema. Trazia essas amostras de Jurema para o laboratório e dosava, quantificava DMT na raiz da Jurema em diferentes períodos do ano. Pegamos dados meteorológicos de estação meteorológica que fica perto dessa zona de cultivo da Jurema e para tentar estabelecer uma relação entre condição climática e produção de DMT. O que parece acontecer? Parece que existe um aumento significativo na produção de DMT na Jurema nas épocas de maior estresse hídrico e de temperatura. Então, umidade, temperatura e água, quando entra nos períodos de maior estresse, eu não sei se você já teve chance de ver uma Jurema na época de seca, você olha para ela, está morta. Está morta. Ela você quebra os galhos. Não só isso. Porque geralmente a planta, quando perde as folhas, o galho fica flexível. Ela quebra. Você quebra ela em troncos mais internos, não são aqueles galinhos da ponta. Então ela entra num estado quase de hibernação mesmo, durante aquele período. Choveu, 3 dias depois ela está toda verde. Então é uma planta que, quer dizer, todo esse lado de até ressignificar a Jurema, de até olhar para a Jurema tem um contexto de uso religioso também muito profundo. Que vem também de comunidades indígenas que fazem uso da Jurema. O Catimbó é uma religião que faz uso da Jurema. Então, os juremeiros, né? São grupos de pessoas, particularmente do Nordeste, que já têm essa compreensão e esse contato com a Jurema. Então, eu entendo que o nosso trabalho do laboratório também passa por esse ressignificar da Jurema, de olhar para a Jurema não como uma árvore de mourão e de carvão, mas como uma árvore de uma resiliência que é muito difícil você encontrar. Sabe sobreviver na caatinga. Sabe sobreviver na caatinga, exatamente. Você sabe que a Jurema é a primeira, depois do marmeleiro, em zonas de reflorestamento, a primeira etapa de reflorestamento natural no Nordeste vem com o marmeleiro. Nasce o marmeleiro, a segunda é a Jurema.
Então a Jurema quer dizer, hoje você tem trabalhos de reflorestamento do Nordeste que estão todos baseados na perspectiva da Jurema ser essa segunda coluna de reflorestamento, até que você consegue colocar as outras colunas de reflorestamento abaixo da Jurema. Então, esse projeto DMT de A a Z vai desde isso, desde compreender esses mecanismos do DMT na Jurema, compreender a Jurema, ressignificar a Jurema, entender os mecanismos de extração do DMT, purificação, características mesmo do DMT, porque hoje em dia você tem pouca literatura sobre o DMT, mas a gente consegue ver que, por exemplo, dependendo do tipo de extração que você tem DMT que é diferente, inclusive a coloração dele. Você extrai no laboratório, às vezes ele é branquinho, às vezes ele é mais amarronzado. Isso, quer dizer, as comunidades têm essa noção, mas qual é a diferença? Por quê? O que está acontecendo? O que é um e o que é o outro? Então, o laboratório tem investido muito nessa ponta do espectro. E vai até a outra ponta do espectro, que é a aplicação clínica. É tentar entender como esse DMT, nesse primeiro momento, pela via inalada, então a gente tem trabalhado muito com a via inalada, é tentar compreender como o DMT, pela via inalada, exerce esses efeitos no sistema nervoso central. Então aí a gente volta para todo a competência do laboratório de identificar mecanismos mesmo que estão por trás, mecanismos de mudanças no cérebro, esses mecanismos por trás do efeito do DMT, até o efeito clínico do DMT em pacientes com algum tipo de transtorno mental. Sim. É um trabalho realmente muito completo, muito multidisciplinar, né, que vocês estão fazendo. Eu já falei aqui várias vezes e vou falar ainda muitas, espero. Mas o grupo de vocês lá no Rio Grande do Norte realmente é uma coisa a nível global, assim, eu considero vocês entre os melhores do mundo hoje em estudo psicodélico. A gente tem o pessoal do MDMA, claro, da MAPS aí em vários centros. Hoje a psilocibina é talvez o mais visado como molécula terapêutica, mas o trabalho de vocês com a ayahuasca é realmente único no mundo e muito importante, muito interessante, justamente porque vocês têm essa visão mais completa, mais ampla de tudo que envolve o ayahuasca, né? O DMT, perdão. Talvez no caso, agora. Não é nem o ayahuasca. Mas realmente são várias perguntas pertinentes, né? Por que existe na natureza uma molécula dessa? Não é, Lourenço? Eu comecei na cannabis, a gente estava conversando antes. O THC e vários outros canabinoides a gente tem hoje, não é um conhecimento consolidado, mas a gente acredita, a vertente mais forte é que o THC é um inseticida. Ou pelo menos não só para insetos, mas para manter as coisas longe, porque você vai lá, você come ele, você fica meio intoxicado, o inseto não consegue continuar comendo. Existe uma linha de pensamento similar para a psilocibina, que o cogumelo produz ela porque daí o animal vai lá, come um cogumelo e não come mais porque já perdeu. Eu não sei se eu sou muito crente dessas teorias, tá? Eu já li muito da ciência por trás disso, tem sentido, né? Mas muito, por exemplo, o estudo que deu essa indicação para o THC, ele foi feito porque o THC foi isolado e foi aplicado em insetos. E aí, obviamente, tem um efeito inseticida. O inseto morre porque ele está recebendo uma carga pura de THC. E na planta a gente está falando do THC envolto a centenas, milhares de outras moléculas, né? E o DMT é uma coisa que eu sempre tive muita curiosidade de entender por que as plantas têm. Porque quimicamente ele é uma molécula muito versátil, né? Para as rotas metabólicas, ele consegue transferir energia e outros átomos rapidamente, ele é intermediário de várias rotas. Mas não é muito claro porque algumas plantas têm teores mais altos, né? E realmente o que você comentou desse aspecto hibernante de alguns animais também, de algumas plantas, é o que tem balizado mais a ciência hoje em dia. Não tem muita ciência em torno disso. Então, tô curioso para ver muitos dos estudos que vão sair de vocês lá ainda. Mas para a gente já ir caminhando... Deixa eu só fazer um comentário, Lourenço. Claro. Que você falou sobre, né, o nosso grupo de pesquisa e tal. Eu diria que a pesquisa psicodélica no Brasil, ela realmente ela sofre um diferencial no número de pessoas corajosas e competentes que estão trabalhando com psicodélicos.
eu vou nomear algumas pessoas, mas naturalmente vou esquecer de várias outras. É o risco da gente nomear tudo, mas quer dizer, você pensar no Stevens Rain do IDOL UFRJ, pensar no Thiago Sanches da UFRJ, Sim. pensar no Toffoli da Unicamp, no Siddhartha Ribeiro da UFRN, Heloísa Caldas da UNB, Paulo lá da Estadual de Santa Cruz, na Bahia. Então, eu diria que a ciência psicodélica no Brasil ela é muito bem representada. Ela vem trabalhando com essas substâncias há muito tempo. Uhum. E não é à toa que acho que há 2 anos atrás, saiu uma matéria ranqueando por país a qualidade da ciência psicodélica que era feito nos diferentes países. E a gente está em 3º lugar. Sim. No mundo. Estados Unidos, Inglaterra e Brasil. Então, isso vem do esforço dessas várias pessoas aí, pessoas jovens, o Dartil, né, que é uma pessoa que começou com isso, Jaime Halleck, lá da USP, Rafael Sanches, da USP de Ribeirão. Então, tem um corpo de pessoas que é crescente. Você vê lá no nosso grupo, tem várias pessoas já em nível de pós-doc, pessoas bem informadas, como a Isabel, o Marcelo Falque, Fernanda Palhano, a Nicole Galvão Coelho, lá da UFRN também, nossa parceira em vários trabalhos. E isso está crescendo. Quer dizer, existe um interesse crescente de vários grupos de pesquisa no Brasil, e eu acredito que a gente tem essa possibilidade de manter esse status de ciência de qualidade feita no Brasil, com recursos nacionais, fazendo coisas que o mundo está fazendo. A gente está na crista da onda. Atento, o mundo está atento ao que acontece hoje no Brasil, porque realmente eu acredito que, falando em moléculas, né, no DMT nós somos o país do mundo hoje que tem pesquisa séria feita com DMT, seja no formato da ayahuasca, seja em outros formatos. A gente realmente tem o número de publicações mais amplo aí do mundo inteiro, porque obviamente temos um contexto cultural também, né? A ayahuasca é uma coisa milenar, indígena aqui no Brasil, depois foi adaptada para o Santo Daime, foi adaptada para outras religiões, e sempre foi visto no Brasil como uma coisa religiosa, né? Então a gente tem mais liberdade, inclusive, para atuar nisso. São muitas pessoas hoje no mundo buscando indicações terapêuticas para essa substância psicodélica, justamente pelo aspecto rápido e duradouro, né, dos efeitos que a gente não vê hoje na psiquiatria. Isso são coisas que eu já escutei de psiquiatras, tá? Não é eu que estou falando. Que muitas vezes o tratamento com a depressão ele é um tentativa e erro. Você não sabe se o antidepressivo que você vai recomendar tem realmente um efeito nessa pessoa. A maioria deles tem uma taxa de 30%, 40% de efeito. Então, 3 de cada 4 pessoas você vai acertar, as outras 6, 7, vamos tentar outro. E é o que acontece, né? Quem já sofreu aí com familiares, pessoas acometidas por depressão, sabe o quanto é prejudicial para a vida da pessoa, e você ter uma saída rápida, uma saída... que eu acredito, na verdade, eu até queria entrar com você rapidamente antes de terminar no conflito ético, né? Não que exista um conflito, mas nas questões éticas, considerações éticas que a gente tem que lembrar ao conduzir pesquisas com substâncias psicodélicas, e até na aplicação, né, das substâncias. Porque ao mesmo tempo existe esse falso moralismo que o Brasil adora ter, né? Eu sofri muito isso com a cannabis, de que essas coisas não deveriam ser vistas. Mas, por outro lado, eu tenho um conflito ético pessoal de que eu acho que essas coisas tinham que ser muito mais democratizadas, porque no momento que eu tive a minha primeira experiência com psilocibina, o meu primeiro pensamento foi: as minhas 2 avós têm depressão. Já muitos já tomam remédio para dormir, etc. E o primeiro pensamento que eu tive quando eu tive a minha primeira experiência com psilocibina foi: as 2 deveriam ter feito isso há muitos anos atrás, elas já iam estar curadas, elas já iam ter passado, porque eu tive uma experiência tão introspectiva, profunda, né, e uma coisa tão interessante, aquela conexão com o universo, etc. E o meu primeiro pensamento foi: cara, isso aqui tem que chegar em mais gente, não é possível que eu tenha gente na minha família sofrendo por uma substância que um cogumelinho qualquer produz e tá aí, assim como a jurema, assim como o chá da ayahuasca, né? Então, se a gente pudesse falar rapidamente sobre essa questão ética, porque ao mesmo tempo que eu acho que existe uma ética desse moralismo de que essas coisas são erradas,
Do outro lado, eu tenho... Isso deveria ser mais democratizado. As pessoas deveriam ter acesso ao conhecimento e à experiência em si. Acho que esse é o nosso caminho, né? Como eu te falei antes, o nosso caminho é tentar fazer isso. Uhum. É caminhar para que essas substâncias realmente ganhem um determinado espaço. E que eu acredito que é um espaço substancial para várias pessoas que estão sofrendo. Agora, trabalhar com psicodélicos foi uma grande virada na minha vida, muito pelo que você está falando das questões éticas. Porque as questões éticas, elas não passam exclusivamente pelo falso moralismo, por isso. No caso das substâncias psicodélicas, eu diria que talvez em particular a ayahuasca, ela passa por questões éticas que vão além da ciência. Uhum. Então, basicamente, o que a gente está fazendo, Lorenzo, é trabalhar com uma substância que é o equivalente à hóstia do catolicismo. Uhum. Então, existem vários grupos religiosos que entendem a ayahuasca como o seu sacramento. Uhum. E você fazer ciência com o sacramento alheio não é trivial. Não é. Quer dizer, você ter a clareza, eu acho que isso é uma coisa que o laboratório tenta fazer, é manter esse respeito na maneira como a gente fala, manter um respeito nas origens dessas substâncias. Então, acreditar que a ayahuasca é uma invenção indígena, que, na minha opinião, é uma invenção que, se for para ser utilizada como um medicamento, vai ter que ser feita uma discussão ética em torno de quem tem direito à propriedade intelectual, entre aspas, claro dessa sim. invenção. Claro que sim. Então você vê que tudo isso, todas essas são questões éticas muito particulares das substâncias psicodélicas. O fato de você trabalhar com uma substância que vai deixar o indivíduo no estado de vulnerabilidade, por exemplo. Uhum. Você vê começando a aparecer questões de assédio sexual e moral de pessoas que estão se submetendo a um tratamento com essa substância. Porque, verdadeiramente, durante os efeitos agudos, você está no estado de vulnerabilidade. Claro. Então, é ético também aí. Então, eu vejo não conflitos éticos, mas questões éticas que precisam ser tratadas com muita clareza no desenvolvimento e na amplificação do acesso desse tipo de substância para a população em geral. Sim. E aí tem várias outras questões, né? Tanto de... anamnese mesmo, né? Você fazer um screening, não tô perdendo a palavra em português aqui, mas você fazer uma seleção de quem está apto realmente para tomar uma substância dessa, seja qual for das substâncias psicodélicas, e também um preparo que eu acho que é inseparável de você fazer um uso de uma substância psicodélica com um preparo fora do uso da substância, né? Seja uma prática individual sua de respiração, de movimento, de alimentação, né? Devo consumir em jejum, devo consumir junto com outro alimento, tudo isso tem que ser levado em consideração, que não é uma coisa que é muito comum na medicina, né? Você tem que levar em consideração o contexto espiritual até da pessoa, muitas vezes, né? A própria crença da pessoa tem que ser levada em consideração e entender justamente o que você falou algumas vezes, que não é para todo mundo. Realmente a gente fala e às vezes eu já encontrei esse argumento, vocês estão dizendo que todo mundo tinha que tomar. Não, pelo contrário, eu acho que tinha que ser mais acessível, mas com um entendimento de que não é para todo mundo. Vai ter pessoas que vão tomar e vão ter efeitos ruins e não vão ter uma boa experiência e não vão tirar um proveito disso. Tem pessoas que vão ter efeitos ruins, mas vão tirar um bom proveito disso. E vai ter pessoas que vai ser maravilhoso e vai sair do outro lado achando que foi a melhor coisa que fez na vida. Mas para isso a gente tem que ter mais conhecimento, mais ciência em torno do assunto e entender quais são as nuances, né, que a gente tem que ter para avaliar um potencial paciente, uma pessoa que queira fazer um uso, para saber selecionar, né? Isso é uma coisa que eu imagino que vocês tenham desenvolvido bastante lá na... Eu vejo, como você colocou, as substâncias psicodélicas, elas passam por caminhos que são bem distintos dos caminhos de outras medicações ou outras terapias da psiquiatria, por exemplo. As substâncias psicodélicas, é claro que fica claro hoje que elas dependem de um tripé, que é a substância, mas tem um outro binômio aí, que é o set e o setting. Então, como você está e onde, como... Então, tudo isso parece influenciar significativamente nesse benefício terapêutico, que é algo que a psiquiatria ou a medicina, de forma geral, nunca teve que se preocupar. O contexto, como o paciente está, quem é o paciente, e eu vejo que é uma oportunidade. Eu entendo, Lorenzo,
essa entrada dos psicodélicos na psiquiatria, essa entrada dos psicodélicos nas neurociências, na psicologia, como uma oportunidade para todas essas disciplinas. É uma oportunidade de compreender melhor o ser humano, compreender melhor o comportamento humano, compreender melhor o cérebro humano, ter uma estratégia de terapia utilizando essas substâncias. Então, tudo isso está dentro desse pacote de trabalhar com substâncias psicodélicas, e eu diria que nós, no Brasil, temos bastante maturidade no uso, na aplicação e no estudo desse tipo de substância para trazer esse tipo de substância ou para desenvolver protocolos adequados para a utilização desse tipo de substância da população em geral. Né? Com certeza, com certeza. E, assim, pensando em futuro, eu acredito que essa frase está sendo muito utilizada, talvez até demais para o meu gosto, mas eu realmente vejo nos psicodélicos, na ciência psicodélica, o futuro da psiquiatria, da psicologia e da ciência comportamental, para a gente entender melhor a mente humana e conseguir tratar várias situações que as pessoas não têm hoje, um tratamento, como você falou, né? Alcoolismo. Existem algumas saídas, mas não existe um tratamento contra o alcoolismo. Então, eu realmente acredito que temos um potencial futuro muito grande. E mais do que isso, sobre minha visão pessoal, não sei se você concorda ou não, eu acho que as substâncias psicodélicas, muitas vezes, elas são importantes para o seu próprio desenvolvimento pessoal, mesmo que você não tenha nenhum problema. Ou você tem um probleminha pequeno. Sem dúvida. Eu nunca tive nenhum trauma grande na vida, minha infância foi muito boa, nunca sofri nada. Mas quando fiz o uso da psilocibina, eu tive um processo de lembrar de várias coisas que aconteceram, que, outra vez, nada grave, mas me ajudou a sair numa inteligência emocional muito mais elevada do que eu tinha antes de fazer o uso, entender várias questões, por que eu tinha certos comportamentos, por que eu tinha certos pensamentos, e eu acho que isso pode ser uma coisa muito mais benéfica do que a gente ficar procurando cura para a doença, entendeu? Eu acho que é isso, a gente está começando a dar esse passo, que é entender que talvez eles tenham poder para curar, mas eu entendo como você que os psicodélicos têm um papel a desempenhar que é mais abrangente do que isso. As pessoas me perguntam, bom, a ayahuasca que eu sempre falo, a ayahuasca não é uma experiência trivial, tanto no que diz respeito aos efeitos sobre o corpo, como efeitos sobre a mente, enfim, não é uma experiência trivial, não é uma experiência de prazer necessariamente. E aí as pessoas me perguntam, bom, mas então por que as pessoas voltam, se é uma experiência tão dura? E a resposta é pelo mesmo motivo que as pessoas vão toda semana a um terapeuta. Você não vai toda semana a um terapeuta para beber vinho com ele e falar sobre coisas boas. Não, você vai lá para sair chorando. E ainda paga por isso. E ainda paga por isso, exatamente. Então, é o mesmo caminho. Quer dizer, as pessoas que estão indo na terapia não são pessoas que estão necessariamente doentes. Sim. Elas estão fazendo um movimento de tentar melhorar sobre aspectos que incomodam ela. E eu entendo que os psicodélicos são uma chave para isso também. Maravilhoso, Dr. Draulio. Eu acho que já estamos um pouco passados da hora. Eu sei que você tem um compromisso agora em seguida, né? Tem que enfrentar esse maravilhoso trânsito da cidade de São Paulo. Então vamos encerrando por aqui. Eu teria ainda mais umas 46 perguntas na minha lista aqui sobre vários aspectos, mas vai ficar para a próxima. Já vamos combinar a próxima. Muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Acho que foi uma conversa excelente, realmente excedeu as minhas expectativas. Mais uma vez, meus parabéns pelo trabalho de vocês lá no Rio Grande do Norte. Eu falei muito isso pro Marcelo, falei muito isso pra Isabel. Vocês têm um grupo maravilhoso lá, que bom que vocês têm todo esse capital humano tão grande lá para realmente conseguir fazer uma pesquisa de nível mundial, né? E espero que continuem publicando muito, vou continuar monitorando muitos artigos de vocês. Todos vocês estão com um sininho no meu Google Scholar aqui, toda hora quando sai um artigo eu recebo. E, enfim, se tiver alguma mensagem... você esqueci de me comentar também, você estudou na Universidade da Califórnia, um período sabático, eu também estudei lá também na UC Davis, somos... Acabou de abrir um centro de psicodélicos na UC Davis. Exato. Pena que não era quando eu estava lá. Mas quando eu estava lá, o meu interesse era mais a cannabis, né? E eu trabalhei com um professor que o sonho dele era ter um centro lá na UC Davis que falasse de cannabis. E acabou existindo uns anos depois. Ele até fez um convite para mim voltar para lá para estudar, mas eu não estava mais em pique de estudo, né? Estava trabalhando.
E agora virou um centro de psicodélicos. Então, interessante aí ver que as universidades estão cada vez mais focadas no tema. Essa que é a maior universidade do mundo, né? O UC, todos os núcleos, é a maior do mundo. Enfim, bom, uma mensagem de encerramento sua. Acho que agradecer a você. Achei a conversa muito divertida, muito boa. Parabéns. Obrigado. Sucesso para o Vida Longa, para o podcast. Espero que tenhamos muitos anos. Com certeza. Acho que assunto sobre psicodélicos no Brasil a gente tem bastante. Como eu te falei, muita gente boa trabalhando. Então, eu diria que você vai ter facilidade de cada vez mais encontrar pessoas que vão trazer novas coisas para o podcast. E falar para as pessoas em geral mesmo, dizendo que a gente está aí fazendo esse tipo de trabalho, particularmente os pacientes com depressão ou pacientes com transtorno mental. Eu acho que é isso. O nosso objetivo no laboratório é para vocês mesmo. Esse é o objetivo, de entender que esse sofrimento é um sofrimento que os psicodélicos podem ajudar a aliviar. Então, esse é o objetivo do laboratório. Uma carga muito pesada das costas de muita gente. É um obrigado mais uma vez. Lindíssimo que vocês têm. Agradeço vocês por terem assumido essa missão, que não é uma missão fácil, né? A gente sabe muito bem. E seguimos aqui. Com muitos nomes que você mencionou hoje estão na minha lista de convidados já há bastante tempo, alguns já convidados, alguns ainda não convidados. E tem muitos outros que eu quero trazer, porque eu quero muito conversar também com todo o pessoal da parte mais espiritual, né? Eu quero trazer pessoas do Daime, eu quero trazer pessoas da UDV, eu quero trazer todas comunidades indígenas para comentar o uso deles, né, ancestral. E, enfim, tenho ainda bastante pano para manga, como a gente diz. E muito obrigado, doutor. Tenha uma excelente viagem agora. Eu sei que você está saindo de viagem. E ficamos por aqui. Mais um Na Trilha do Coelho. Um abraço a todos.